Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. – 80% das crianças em todo o planeta participam das campanhas de vacinação. A imunização evita 3 milhões de mortes a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas nem sempre foi assim. Quando o Programa Expandido de Imunizações foi criado, há 40 anos, apenas 5% das crianças eram vacinadas. Apesar do sucesso do programa, 1/5 da população infantil mundial ainda não tem acesso às vacinas básicas. E 1,5 milhão de crianças morrem todos os anos por doenças preveníveis. Os brasileiros participam de campanhas de imunização desde 1973, um ano antes do Programa Mundial ter sido lançado. Atualmente, o calendário nacional conta com 25 vacinas. As ações de vacinação foram fundamentais para a eliminação do ciclo urbano da febre amarela no país e para a erradicação da varíola e da poliomielite, a paralisia infantil. Outro resultado de destaque é a ausência de registros de sarampo na última década. O tema em questão hoje é vacinação e imunização. A nossa convidada nesse primeiro bloco é a gerente de imunização da Coordenação de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Sauan. Bem-vinda. Obrigada. Hoje a vacinação é o melhor instrumento de prevenção de doenças infecto-contagiosas? Sim, a vacinação, hoje em dia a gente teve um avanço na tecnologia, na produção de vacinas, né? Então a gente tem hoje essa melhor ferramenta mesmo no combate às doenças transmissíveis. Vamos falar um pouquinho das conquistas? A gente fez ano passado 40 anos aí, do Programa Nacional de Imunização, né? A gente conseguiu aí uma vitória em relação à poliomielite, também varíola, né? E tem o sarampo agora recentemente, né? Vamos falar um pouquinho dessas conquistas? Sim, o PNI começou em 73, né? Então em 73 começou todas as normas, né, a distribuição de vacinas, isso no Brasil como um todo, que antes tinha em várias partes do Brasil. Agora a gente segue a norma nacional, tem os estados coordenando e chega para os municípios toda essa questão da distribuição da vacinação. Né, a gente tem tanto as vacinas de rotina como as campanhas, né, deram um avanço, ajudaram a gente a conseguir a erradicação da poliomielite, o último caso foi em 89. Né, então, não só a vacinação de rotina, mas assim, a conquista através das campanhas também de vacinação. E nos últimos anos, né, a gente teve mudanças nessas campanhas, porque foi seguindo de acordo com a existência dessas doenças. Né, está tendo, não está tendo, tem no mundo e outras partes, então isso modifica também as estratégias de vacinação. Por que é importante a gente continuar vacinando todo mundo, fazendo as campanhas em relação, por exemplo, à poliomielite, que já está erradicada no Brasil? A poliomielite, o último caso foi em 89. Então, desde esse tempo, a gente mantém tanto na rotina da crianças pequenininhos e as campanhas de vacinação, que antes eram 2 etapas, agora a gente tem etapa única, através da boa cobertura vacinal que a gente alcançou. Né? Só que a gente não pode esquecer que ainda tem pólio no mundo, ainda tem a poliomielite em outras partes do mundo, na Ásia e na África. Então, a gente tem que manter nossa população protegida, a gente ter menos pessoas suscetíveis, para não deixar o vírus entrar de novo no Brasil. Né? Esse é o objetivo aí das campanhas de vacinação. Agora, por exemplo, com a Copa do Mundo, a gente vai ter muita gente circulando de outros países aqui. É um momento realmente de risco de transmissão de doenças, né? Sim, sim. É um momento que tem que estar alerta, né? Não só pólio, o sarampo, né? Todas as doenças, assim, a gente tem a questão de não só os serviços de vigilância epidemiológica, a Anvisa também, todos trabalhando em conjunto para não deixar que a gente tenha problemas de surto. Né? A gente tem a questão também da vacinação dos viajantes, então não só quem está entrando, mas quem está saindo do Brasil também, porque hoje em dia com a globalização essa viagem é muito mais fácil, né, do que tinha há tempos atrás. Essa circulação no mundo é muito mais... Essa circulação, então, tanto entrando e saindo, então tem orientação também para quem vai para esses países que têm casos de pólio, a estar procurando também os serviços que fazem as vacinas especiais, né, não é toda a sala de vacina, para poder também estar se protegendo contra a pólio.
né? A gente fala de vacinação de viajante, a gente tinha até um momento também só a vacinação de febre amarela como obrigatório, que tem até um cartão internacional para a vacinação da febre amarela. Então, a orientação, por exemplo, para os viajantes é que procurem saber quais são as doenças que existem preveníveis naquele país que ele está indo, né? Sim, Com sim, quanto tempo de importante. antecedência ele tem que se vacinar? A gente tem uma orientação à febre amarela 10 dias antes da viagem, né? A polio a gente tem 15 dias antes da viagem para poder estar, antes da viagem depende do país, né? Isso também é importante. Cada país tem um perfil epidemiológico para poder ser avaliado. Isso para a vacina poder fazer efeito, Para né? poder fazer efeito, né? Porque tem que esperar o tempo para poder ter as defesas do organismo. Então, não é só vacinar, no dia seguinte a pessoa está protegida. Então, a gente tem vacinas que têm dose única, tem vacinas que têm 3 doses. Então, cada vacina é importante estar respeitando esse esquema de vacinação. Hoje, quais são as doenças que têm a cobertura da vacina, que a gente consegue prevenir através da vacinação? Hoje em dia, assim, o calendário ele avançou muito, né? A meta do Ministério é cada vez mais incorporar novas vacinas no calendário. Então, a gente vai desde pensar assim, as formas que causam meningite, né? As bactérias, não só a tuberculose, o hemófilos, influenza. A gente tem a meningo C, meningococo C, que entrou no calendário em 2010, junto com a pneumo também, que causa e tem a proteção de 10 sorotipos. A gente tem hepatite B também sendo aí prevenida, a febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, que é na mesma injeção, tem essa proteção, né? Tem também vacina do rotavírus para os pequenininhos. Rotavírus é uma doença que causa diarreia grave, né? A criança evolui rápido uma desidratação. Então, a gente, hoje em dia, se for olhar o calendário que era de 73, o calendário de hoje, teve uma incorporação muito grande de novas vacinas. E a gente fala sempre pensando na criança, mas também tem a vacinação de adulto, tem a vacinação de terceira idade, né? Sim. E é um público que geralmente esquece disso, né? Porque já não tem nem mais carteirinha de vacinação, caderneta, né? É bom você falar que o cartão da infância é o cartão que vai para a vida toda. E tem pessoas que perdem, esquecem. Que aí pensa, agora eu estou adulto, mas não, porque é a sequência que mostra o que a pessoa já foi protegida. Né? Então, a gente começou em 2004, o Ministério mudou, separou 3 calendários, da criança, do adolescente, do adulto e idoso. Final do ano passado, ele juntou os calendários para poder colocar, e aí a gente olhando o calendário, a gente pode acessar no site do Ministério, já vê o calendário. Já tem quais vacinas da criança, quais do adolescente, do adulto e do idoso. Então, e da gestante, hoje em dia tem um destaque também para a gestante, que é importante ela estar com o calendário atualizado. Para se prevenir, por exemplo, da rubéola, né? E a gestante, é importante falar isso, a gente tem algumas vacinas que são contraindicadas. A rubéola é contraindicada na gestação. Então, a mulher que deseja engravidar, tomar antes, se prevenir antes para não correr o risco na gestação. Mas a da gripe para gestante, a hepatite B, a difteria e tétano, essas a gestante pode receber. Então, a vacina também é importante estar atento a isso. Tem algumas condições que contraindicam a vacina. Tem uma vacina recente que é a do HPV para adolescente, né? Que gerou até uma certa polêmica na internet em relação à reação. Existe reação mesmo ou não? A do HPV foi a última que foi incorporada agora recentemente, né? Foi liberada para o público de 11 a 13 anos, ano que vem vai baixar, que o intuito é ficar na faixa etária de 9 anos. Sempre que entra uma vacina nova no calendário, fica o medo, a dúvida, até se é eficaz ou não. Também foi assim para a gripe, para os idosos, gripe, né? Todas as outras sempre tem essa sequência. Então, para a vacina chegar a ser distribuída à população, já teve testes, já foi toda uma sequência de pesquisa para poder estar liberando. E polêmicas também com a reação, o ideal é que as vacinas não dessem reação, mas toda vacina é passível de reação. Essa polêmica, sim, teve, acho que foi no Sul, né, que começaram a falar, levantaram algumas situações que não foi, depois de estudo, mostrou que não era vinculada à vacina. Ou seja, as reações que as adolescentes tiveram não foram causadas pela vacina. Não foi causada a vacina, né? Então, é muito importante, procurou o posto de saúde, teve alguma reação, volta no posto, até para receber as informações. Essa reação ela é informada para a Secretaria Estadual, para o Ministério, então tem todo o acompanhamento de todas as reações que acontecem de vacinação no Brasil. E é muito importante proteger nossos adolescentes do HPV, né? Sim, sim. É importante, e quando a gente fala das reações, a questão da vacina HPV ou da gripe, que tem polêmicas maiores, a reação que tem uma dor no local é melhor ter a dor no local do que ter a doença, né? Então, a gente está falando de doenças que lidam com a questão da morte da população, gera incapacidade, então, por isso, vamos proteger, né? Para poder estar evitando isso. Em relação ao HPV, na verdade, há uma chamada epidemia silenciosa, né?
boa parte da população tem o vírus, né? Tem o vírus. E o grande problema do HPV é o câncer de colo de útero. Então, a gente está vacinando agora as meninas para que no futuro elas não tenham o câncer de colo de útero. A gente fala do câncer, né? Falar de um câncer é a segunda causa de morte na população. E mulher, a primeira é mama e depois vem colo do útero. Então, espera-se que vacinando agora a gente tenha um impacto lá para frente, a redução desse problema. E qual a orientação para a população adulta que não sabe se está em dia com vacinação de tétano, por exemplo? Procura o posto de saúde, como é que é? Sim, é procurar ver se tem algum cartão, né? Primeira coisa, e procurar o posto de saúde. Se não tem cartão, não tem problema, que aí vai ver de acordo com a idade daquela pessoa quais vacinas podem ser oferecidas. Né? Do tétano é uma vacina que tem uma sequência, precisa de reforço, a cada 10 anos quando tem 3 doses. Então, por isso que é importante estar vendo se tem cartão, ou se não, começa a atualizar naquele momento para frente. O problema do tétano é... Essa bactéria, assim, ela pode ter no asfalto. Então, se a pessoa tem um acidente de carro e teve um ferimento no asfalto, se ela não tem a proteção contra o tétano, ela pode se contaminar. O tétano, o bacilo tem até em terra, né? Então, se aquela mulher que gosta de cuidar, né, das plantas, ela tem uma feridinha, tem contato com o bacilo. Né? Então, não só nas situações que a gente vê muito em Petrópolis de inundação, calamidade, mas no dia a dia também a pessoa pode estar exposta sem saber. O melhor caminho é a prevenção, é procurar o posto de saúde, Isso. ver lá a caderneta, né? Isso. E guardar a caderneta de criança para o resto da vida, né? Isso, aquela caderneta vai ficar para o resto da vida. Né? Hoje em dia a gente tem, o Ministério tem outras formas, tem o cartão da criança, que é um livrinho, o adolescente também agora está ganhando a caderneta do adolescente, que tem espaço para imunização, né? Tem o calendário, o cartão do idoso também, que tem o livrinho também para poder estar anotando a vacina. Então, a gente tem material para poder estar registrando. O sistema de informação do Ministério também está ampliando, né, para poder ter essa cópia na unidade de saúde. Está sendo informatizado também. Então, não só avanço na tecnologia da produção das vacinas, mas no registro, que também é importantíssimo, para a população ter essa cópia do cartão de vacina. E o impacto na saúde pública dessas campanhas de vacinação é muito grande, né? Sim, sim, é muito grande. O gasto de um paciente que tem um sarampo, né, é muito maior se a gente for pensar numa dosezinha de vacina, que o gasto é pequeno. Pensar no Brasil como um todo, né, a gente tem que pensar no número de doses. Né? A vacina tem que chegar para a população, mas entre a promoção e o gasto no hospital, a promoção é um gasto muito menor. Ok, muito obrigada, Alessandra, que também é professora de saúde coletiva da FASE. E nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre vacinação e imunização. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.